A paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos, às minhas amadas irmãs. Chegamos ao terceiro livro do nosso estudo do Pentateuco, que é o livro de Levítico, onde exploraremos tudo o que tem por detrás desse livro glorioso. Neste estudo, nós vamos apresentar o pano de fundo, o que está por detrás do livro de Levítico. Vamos mostrar um esboço detalhado deste livro, as principais leis e os princípios deste livro, os versículos chaves e as lições principais que nós vamos tirar deste livro glorioso. Vamos agora explorar o pano de fundo do livro de Levítico. Autor e época provável que foi escrito. O autor do livro de Levítico é Moisés, assim como os demais livros do Pentateuco. A época provável gira em torno de 1462 a.C. As leis foram ditas a Moisés durante a peregrinação do povo judeu no deserto a caminho da Terra Prometida. Isso foi detalhadamente informado no livro de Êxodo. Esse livro pode ter sido escrito por partes. Em Levítico 26:46, pode ser um antigo encerramento do livro, que depois foi ampliado com Moisés. Compare Levítico 26:46 com Levítico 27:34, que tem praticamente a mesma escrita, e os dois versículos nos parece ser um final do livro. Correlação com fatos históricos. Código legal completo. Dos códigos legais mais antigos já encontrados, nenhum é tão perfeito e completo como o livro de Levítico. Este estabelece um conjunto de leis para uma teocracia, onde Deus é o centro e funciona de base para as leis civis até os dias de hoje. Narrativa histórica. O livro é quase isento de narrativas históricas, como vemos mais comumente no livro de Êxodo e de Números. Há textos relacionados a Arão e alguns atos subsequentes na sua família, mas são muito poucos. Nós podemos ver esses textos históricos em Levítico 8:10 e Levítico 24, de 10 a 23. Paralelos. Os paralelos e diferença entre o culto israelita e o das nações, de outras nações, confirma a historicidade do livro e o seu aspecto espiritual. Características principais do livro. Nome. O título original hebraico é Vahishra, que quer dizer "e ele chamou". Nas versões gregas, o nome Leutikon significa referente a Levi. Daí foi formado o nome latino e depois o título em português, Levítico. Composição do livro. O livro é formado por 27 capítulos e é composto de discursos de Deus. O próprio Deus passa instruções diretas a Moisés no Monte Sinai, exceto Levítico 8 a 10 e 24, 10, 12 e 23, conforme já mencionado anteriormente. Dando continuidade às características principais do livro. Complemento do livro de Êxodo. O livro de Levítico é o complemento do livro de Êxodo. E, de fato, as instruções do culto começam em Êxodo 25:1 e vão até o livro de Números 10:10. Eixo. O eixo do livro é Levítico 16, que fala do dia da expiação, ou Yom Kippur, que é o perdão e purificação dos pecados. A organização do livro. O livro se organiza de modo lógico e trata, primeiramente, da remoção da contaminação,
que separa o homem de Deus, que vai de Levítico de 1 a 16. Na sequência, fala da conduta do povo de Deus, uma vez que a comunhão com Deus foi restaurada, que vai de 17 a 26. No capítulo 27, nós temos como que se fosse um apêndice sobre votos. Esses votos não eram obrigatórios, mas tem aqui uma regulamentação da parte de Deus. Objetivos do livro de Levítico. Objetivo principal: mostrar a Israel como ter comunhão com Deus, aprendendo a respeito da santidade de Deus. Isso pode ser visto através do sistema sacrificial 17:11, dos preceitos da lei, que está no capítulo 18:5, e do castigo pelas transgressões, que está claramente exposto em Levítico 26, do 1 ao 46. Este livro pode ser entendido como um manual de culto do tabernáculo para os levitas, como também está descrito em Êxodo 25:1 e em Números 10:10. E também ele pode ser entendido como um guia de cerimônias religiosas e de vida civil para o povo. A leis civis, sanitárias, cerimoniais, morais e religiosas. Deus estava morando no meio do povo, então era necessário que o povo soubesse como viver com Deus. Levítico foi escrito para mostrar como a comunidade do Senhor devia servir enquanto vivia em intimidade com o Senhor no deserto. Agora apresentaremos o esboço detalhado, capítulo por capítulo, do livro de Levítico. O livro se inicia falando da comunhão com Deus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 16. No capítulo 1 ao capítulo 7, vale ressaltar que Deus traz ali os tipos de ofertas agradáveis a Ele: o holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta da culpa e proibição de comer gordura e sangue. No capítulo de 8 a 10, nós vemos a consagração e o serviço sacerdotal, através da consagração dos sacerdotes, o ministério dos sacerdotes e a transgressão de 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão. Nos capítulos 11 a 16, fala sobre contaminação. Fala primeiramente sobre contaminação dos animais, parto, sobre a lepra, contaminação quanto às casas, quanto à vida sexual, e no 16, que é o versículo crucial, o eixo crucial do livro, fala sobre o dia da expiação. E finalizando, no capítulo 17 ao 27, fala sobre a santidade para Deus. Um povo santo, com relação ao sangue, com relação à vida sexual e com relação a todas as formas de pecado. Dando continuidade, capítulo 21 e 22 fala sobre sacerdotes santos, que está relativo aos levitas. A partir do capítulo 23, nós vemos sobre as festas santas, que é a Páscoa, a festa dos pães ázimos ou asmos, que são pães sem fermentos, sobre as primícias, no versículo 9 ao 14, a festa de Pentecostes, versículos 15 a 22, festa das trombetas, o dia da expiação, versículo 26 a 32, e festa dos tabernáculos. A partir do capítulo 25, nós vemos o Senhor falar sobre uma terra santa, que fala do ano de descanso e de um ano de jubileu. E para finalizar, no capítulo 26, o Senhor fala sobre mandamentos, promessas e também faz exortação. Dos versículos 1 ao 3, ele traz mandamentos. Dos versículos 4 a 17, ele fala de promessas. E do versículo 18 a 42, ele faz exortação sobre o pecado. No capítulo 27, como já foi falado, o Senhor fala sobre votos.
votos particulares e a avaliação deles, que vai de 1 a 15, voto de um campo e o resgate dele, que vai do versículo 16 ao 27, e dos versículos 28 ao 34, o Senhor fala que não há resgate para as coisas sagradas. Nós trazemos aqui o versículo 28 para enfatizar o que Deus falou sobre votos. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Grande parte das práticas ritualísticas de adoração retratam de muitas maneiras a pessoa e a obra do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 10, nos diz que a lei mosaica é a sombra dos bens vindouros, pelo qual se entende que os sacrifícios diários oferecidos pelos sacerdotes como substituição pelo pecado do povo eram uma representação do sacrifício final, Jesus Cristo, cujo sacrifício seria oferecido de uma vez por todas a favor daqueles que nele creem. A santidade concedida temporariamente pela lei seria um dia substituída pela obtenção permanente dessa santidade, quando os cristãos trocariam o seu pecado pela justiça de Cristo, que está em 2 Coríntios 5:21. O livro de Levítico apresenta diferentes tipos de ofertas e sacrifícios que tinham um papel essencial na vida espiritual do povo de Israel. Cada sacrifício possuía um significado especial, oferecendo de maneiras diversas de expressar devoção, gratidão, arrependimento e o desejo de reconciliação com Deus. O holocausto era a oferta em que o animal era totalmente consumido pelo fogo, simbolizando a entrega completa do adorador a Deus. Oferta de cereais era a oferta de gratidão pelas bênçãos recebidas, onde se ofertavam grãos ou farinha como um reconhecimento de que tudo vinha do Senhor. Ofertas pacíficas celebravam a comunhão com Deus e com o próximo, representando a paz e a harmonia no relacionamento com o Senhor. Ofertas do pecado, faltas cometidas de forma involuntária. Oferta pela culpa, incluía uma reparação dos erros cometidos. Ambas eram importantes para restaurar a pureza e a santidade do povo diante de Deus, permitindo que a comunhão fosse restabelecida. Estes sacrifícios, portanto, não eram rituais vazios. Cada um deles ajudava o povo a se aproximar de Deus com um coração sincero, reconhecendo suas falhas, sua gratidão e seu desejo de viver em harmonia com o Senhor e com os outros. Através deles, Israel era constantemente recordado da necessidade de purificação e de uma vida guiada pela presença de Deus. Nesse momento, assistiremos um vídeo que fala sobre sacrifício e propiciação. Todos desejamos que o mundo seja bom, que todos vivam em paz, agindo com amor e justiça. Mas tem um problema. Alguma coisa constantemente nos leva à ruína e destruição. Chamamos isso de mal. Do ponto de vista bíblico, o mal pode destruir de pelo menos 2 jeitos. O mal tem ação direta em nós, como quando alguém rouba alguma coisa, criando injustiça. Então a pessoa fica devendo porque fez errado. Mas além disso, tem ainda um efeito indireto do mal, porque essa pessoa também destruiu o relacionamento, quebrando a confiança, fez um dano emocional. É como um vandalismo, e essa pessoa precisa consertar isso. Muita gente diz, Deus é bom, ele deveria ser aquele que simplesmente elimina todo o mal do mundo. Para ser honesto, o mal que eu vejo em todo lugar por aí é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos contribuímos e continuamos fazendo isso. O mal está em todos nós. E para que Deus livre o mundo do mal, ele precisa se livrar da gente. E isso é o mais impressionante na história da Bíblia. Esse Deus é tão bom que não vai apenas livrar o mundo do mal, mas ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Como ele vai fazer isso? No começo da história da Bíblia, somos apresentados à prática do sacrifício de animais.
que eu sei soa bem estranha para nós. Mas, para os israelitas, era um símbolo muito poderoso da justiça e da graça de Deus. Não esquece, eu sou participante do mal que está no mundo, eu deveria ser eliminado também. Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente. E a palavra bíblica para isso é propiciação, que significa cobrir a dívida de alguém. Mas tem uma segunda parte do ritual. Não esquece que o mal também destrói relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como contaminar ou profanar a terra, tornando-a impura. Os sacerdotes deveriam lavar o vandalismo simbolicamente ao borrifar o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal limpa as coisas? Não esquece que isso é um símbolo e que não estamos acostumados a ele. O sangue representa a vida. Esse sangue borrifado é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal na sua comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Então, o templo e a terra agora se tornam um espaço limpo, onde Deus e seu povo podem viver juntos em paz. Então esse ritual acerta as coisas entre Israel e Deus. Mais que isso, os israelitas experimentam o amor e a graça de Deus nesses símbolos. E por serem perdoados, isso deveria tornar cada um deles uma pessoa de amor e graça também. Certo, esse é o ideal, mas nem sempre foi assim. É verdade, o profeta Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso. Ele começa seu livro dizendo que os sacrifícios contínuos dos israelitas se tornaram insignificantes, porque eles também estavam permitindo um grande mal em seu meio, como ignorar os pobres e oprimidos. Até os reis de Israel distorciam a justiça. Mas Isaías ansiava pelo dia em que um rei da linhagem de Davi viria para eliminar o mal de uma maneira surpreendente. O rei se tornaria servo, não apenas para servir, mas também para sofrer e morrer pelo mal cometido pelo seu próprio povo. E sua vida seria oferecida como um sacrifício. Essa é a promessa que Jesus veio para cumprir. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de propiciação. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício de propiciação por todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus por contribuírem com todo o mal e a morte no mundo. E o Novo Testamento também fala da morte de Jesus como uma oferta de purificação. Ouvimos que o sangue de Jesus é como um símbolo de que sua vida tem a capacidade de lavar o vandalismo que o mal causou em nós e ao nosso redor, para que agora possamos viver em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus, mas a história continua. Sim, o Novo Testamento faz essa poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal. Isso significa que ele vive para oferecer sua vida a qualquer um que o aceitar. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para ele desde o começo. Então, por causa de Jesus, os cristãos deixaram de participar de rituais de sacrifício animal. Mas receberam novos rituais. Jesus ensinou seus seguidores a cumprir 2 rituais. O primeiro é o batismo. Assim como Jesus morreu, entrar na água se torna a conexão pessoal que agora você tem com a morte dele. E quando sai da água, você simbolicamente ressuscita com Jesus. O batismo é esse ritual sagrado que conecta sua história com a morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é a Ceia do Senhor, que relembra a última refeição de Jesus com os discípulos. Ele usou pão e vinho para retratar sua iminente morte como um sacrifício. E agora todos os seguidores de Jesus usam o pão e o cálice regularmente para lembrar e participar do poder de sua morte e também da sua vida. Então esses rituais existem para nos lembrar do amor de Deus e nos encorajar a viver com amor e graça. Eles fazem mais que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é também o poder que pode destruir o mal em nossas vidas e nos transformar em pessoas que levam uma vida de amor e paz. A sequência das instruções de sacrifícios e oferta nos leva a uma figura central no serviço a Deus e na vida do povo, o sacerdote. No livro de Levítico, vemos a instituição do sacerdócio com a ordenação de Arão e seus filhos para servir como sacerdotes de Israel.
Eles foram consagrados com a missão de intermediar a relação entre Deus e o povo, representando a santidade que Deus exigia. O papel dos sacerdotes eram essenciais. Eles ofereciam sacrifícios, purificavam o povo de suas faltas e transmitiam as bênçãos divinas. Eram também responsáveis por ensinar as leis e por guiar o povo no caminho de santidade, sendo um exemplo de pureza e dedicação a Deus. O sacerdócio, portanto, não era apenas um cargo, mas uma vocação sagrada marcada por um compromisso com a vida espiritual da nação. A ordenação de Arão e seus filhos simboliza a dedicação completa do serviço ao Senhor e a necessidade de manter o culto e os rituais de forma fiel, conforme Deus havia instruído. Os sacerdotes representavam a presença de Deus no meio do povo e seu trabalho era crucial para que a comunhão com Deus fosse mantida. Agora assistiremos um vídeo onde veremos a consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio santo. Após as precisas instruções sobre o tabernáculo, o Senhor dirigiu-se a Moisés novamente, desta vez para revelar o rito solene da consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio. A santidade exigida para tal ofício seria expressa em cada sacrifício, cada vestimenta e cada gesto, refletindo a pureza requerida para ministrar diante do Deus de Israel. O Senhor disse a Moisés: "Isto é o que farás para os santificar, para que administrem o sacerdócio diante de mim. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. Prepara também pães ázimos, bolos amassados com azeite e coscorões untados com azeite, feitos com flor de farinha. Coloca-os num cesto e traze-os com o novilho e os carneiros." A partir desse momento, começaria a purificação de Arão e seus filhos. Eles seriam levados à porta da tenda da congregação, onde seriam lavados com água, simbolizando a limpeza espiritual necessária para entrar na presença de Deus. "Depois", continuou o Senhor, "tomarás as vestes sagradas e vestirás a Arão, a túnica, o manto do éfode, o éfode e o peitoral. Cingirás Arão com o cinto de artífice e porás sobre sua cabeça a mitra, e sobre a mitra a coroa da santidade." Com o azeite da unção, Moisés derramaria sobre a cabeça de Arão, consagrando-o ao serviço santo. Seus filhos, igualmente, receberiam suas túnicas e seriam cingidos, prontos para servir como sacerdotes. O sacerdócio seria um estatuto perpétuo, selado pela unção. Então o Senhor ordenou: "Farás chegar o novilho, e Arão e seus filhos colocarão suas mãos sobre sua cabeça, transferindo simbolicamente seus pecados para o animal. Imolarás o novilho à porta da tenda da congregação, e com o sangue aspergido, purificarás o altar." O sangue seria o símbolo do sacrifício expiatório, enquanto a gordura seria queimada sobre o altar como um aroma suave ao Senhor. A carne, a pele e os restos do novilho seriam queimados fora do arraial, um sacrifício pelo pecado, consumido pelo fogo. O primeiro carneiro seria imolado em seguida. Seu sangue seria espalhado ao redor do altar, e todo o carneiro queimado como um holocausto ao Senhor, oferecendo um aroma agradável. Mas o segundo carneiro trazia um simbolismo mais profundo. Arão e seus filhos colocariam novamente suas mãos sobre a cabeça do animal antes de ser imolado. O sangue deste carneiro seria colocado na ponta das orelhas direitas, nos polegares das mãos e dos pés de Arão e de seus filhos, significando que tudo o que ouvissem, fizessem e por onde andassem seria consagrado ao serviço de Deus. O Senhor continuou: "Com o restante do sangue aspergirás o altar, e o azeite da unção será espargido sobre Arão, seus filhos e suas vestes, para santificá-los." O carneiro das consagrações seria oferecido com um movimento diante do Senhor, e partes dele, como a gordura e o ombro, seriam queimadas como oferta. Arão e seus filhos comeriam a carne do carneiro e os pães consagrados à porta da tenda da congregação,
um ato que selaria sua consagração. Tudo o que sobrasse até pela manhã seria queimado, pois era santo. Finalmente o Senhor declarou: Por 7 dias consagrarás Arão e seus filhos, oferecendo sacrifícios diários para a expiação. O altar será santificado, tornando-se santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. O holocausto contínuo, oferecido pela manhã e à tarde, seria um testemunho perpétuo da aliança entre Deus e Israel. O Senhor prometeu habitar no meio de seu povo, santificando a tenda da congregação, o altar, Arão e seus filhos. Eu serei o seu Deus, concluiu o Senhor. E eles saberão que eu os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Assim, o Senhor selou o sacerdócio com uma aliança eterna, tornando Arão e seus filhos intercessores entre Deus e Israel. A cada sacrifício, a cada oferta, o povo seria lembrado da santidade do seu Deus e da sua presença contínua no meio deles, um Deus que os chamou para serem seu povo especial, separado e santo. Lei sobre pureza e impureza. Além do papel dos sacerdotes, o livro de Levítico dedica muitos capítulos às leis sobre pureza e impureza, que são fundamentais para a vida espiritual e comunitária do povo de Israel. Essas leis de pureza, tanto ritual quanto moral, foram estabelecidas para manter o povo separado das práticas pagãs que existiam ao redor deles, reforçando seu compromisso com Deus e com a santidade. As leis de pureza cobrem diversas áreas da vida. Elas incluem instruções sobre alimentos impuros, como certos animais que não podiam ser consumidos, e orientações detalhadas sobre como lidar com doenças e condições físicas como a lepra. Também tratam da purificação após o contato com algo impuro, seja uma situação, pessoa ou objeto. Este ciclo de pureza ajudava o povo a entender que toda a vida deveria estar em harmonia com a vontade de Deus. Essas leis não eram apenas restrições, mas ensinamentos profundos sobre o que significava estar espiritualmente preparado para a presença divina. Ao cumprir essas instruções, o povo de Israel não apenas evitavam práticas que Deus considerava erradas, mas também mantinham viva a lembrança de que Ele é santo e, por isso, eles também eram chamados a serem santos. Então, o povo, nós que somos povo de Deus, somos chamados a sermos santos. Lei de conduta moral. Após a purificação e a reconciliação no dia da expiação, Deus apresenta ao seu povo as leis de conduta moral, que são essenciais para a vida em comunidade. Estas instruções vão além das regras. Elas são um convite à construção de uma sociedade justa e harmoniosa, refletindo a santidade de Deus em cada aspecto da vida cotidiana. As leis abordam temas como justiça, honestidade e respeito mútuo. Cada pessoa em Israel é chamada a tratar seu próximo com dignidade e compaixão, garantindo que ninguém seja oprimido e explorado. As instruções incluem práticas de justiça nos tribunais, onde o tratamento é igualitário, e verdades são fundamentais. E, além disso, ensinam sobre a importância de cuidar dos mais necessitados, como órfãos, viúvas e os estrangeiros, assegurando que a solidariedade seja uma característica marcante da comunidade. No âmbito familiar, as leis enfatizam o respeito entre os membros da família, promovendo relacionamentos saudáveis e amorosos, seguindo estas orientações. Israel não apenas cumpre as expectativas de Deus, mas também se torna um exemplo da moralidade e ética para as nações ao redor. Assim, a vida moral não é apenas um conjunto de regras, mas é uma forma de testemunhar a presença de Deus no meio de seu povo, mostrando que, ao viver em amor e justiça,
todos podem experimentar a verdadeira paz e harmonia. A importância das leis e da santidade. No coração de Levítico está um convite à santidade. As leis dadas em Levítico não são apenas regras rígidas, mas orientações para que Israel pudesse viver em uma relação profunda com Deus e em harmonia com o próximo. Essas leis cobriam todos os aspectos da vida, desde o modo de adoração até a forma de tratar o outro, e tinham um propósito: formar um povo santo, separado para o Senhor. A frase central de Levítico resume bem esta missão: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Por trás dessa frase, Deus mostra que a santidade é um reflexo de sua natureza. Ser santo significa de modo a viver e a respeitar e refletir esta presença de Deus em cada ato, pensamento e decisão. No próximo vídeo, nós veremos Deus recebendo a oferta consagrada a Ele através do fogo descendo do céu. Arão realiza seus primeiros sacrifícios como sumo sacerdote. Ele oferece ofertas por si mesmo e pelo povo. E então, uma cena impressionante acontece. O fogo do Senhor desce e consome o sacrifício no altar, diante de todo o povo. Eles gritam e se prostram. É a confirmação de que Deus aceita o sacrifício e habita no meio deles. Leis sobre as festas sagradas. Após de estabelecer as leis de conduta moral, Deus também instituiu as festas sagradas, que são uns momentos especiais de celebração e renovação da fé para o povo de Israel. Dentre as festividades temos a Páscoa, o Pentecostes, Tabernáculos. Não são apenas datas no calendário, elas são ocasiões significativas que relembram a história e o amor de Deus pelo seu povo. A Páscoa, por exemplo, celebra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Ao recordar esta passagem, o povo reafirma sua identidade e a confiança em um Deus que os salva e protege. Durante a festa, as famílias se reúnem para compartilhar a refeição pascal, simbolizando a unidade e a esperança de um futuro melhor sob a orientação divina. O Pentecostes, também conhecido como Festa das Semanas, ocorre 50 dias após a Páscoa e marca a colheita. Esta festa é uma oportunidade de agradecer a Deus sobre as bênçãos recebidas e renovar a disposição de viver segundo as suas leis. Tabernáculo representam um tempo de reflexão sobre a jornada do povo no deserto. Durante essa festa, os israelitas habitavam em tendas, lembrando a fragilidade de vida e a dependência de Deus. É um momento de alegria e celebração das colheitas, onde todos se unem para louvar as providências divinas. Somente um adendo aqui: a festa do tabernáculo, até hoje, ela é realizada ainda de forma simbólica, em Israel. Então, o povo, eles pegam as barracas, colocam nos quintais das casas e ficam lá e dormem, fazem comida lá fora, para eles sentirem realmente, imaginarem como era viver, no deserto ali, como o povo viveu. Neste momento, vamos aprender um pouco mais sobre as festas judaicas. As festas judaicas mencionadas na Bíblia possuem um profundo significado teológico, histórico e profético. Elas estão ligadas à criação, ao plano de redenção de Deus para a humanidade e à escatologia, apontando para a volta de Jesus. Shabat, sábado, o descanso da criação. Em Gênesis 2, versos 2 e 3, Êxodo 20, versos 8 a 11. Shabat vem da raiz hebraica shavat, que significa cessar, descansar.
reflete o descanso de Deus após a criação, em uma plena conexão profética apontando para o descanso final no reino messiânico. Pessach, Páscoa, libertação e redenção. Em Êxodo 12, Levítico 23, verso 5. Pessach significa passar por cima, referindo-se ao livramento dos primogênitos israelitas no Egito. Este significado comemora a libertação do Egito. Uma conexão profética apontando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Matzot, festa dos pães ázimos, santificação. Em Êxodo 12, versos 15 a 20, Levítico 23, versos 6 a 8. Matzah significa pão sem fermento, simbolizando pureza. Este significado lembra a pressa da saída do Egito e a necessidade de santificação. Uma conexão profética de que Jesus é o pão da vida. Bikurim, primícias, a ressurreição. Em Levítico 23, versos 9 a 14. Bikurim significa primeiros frutos, significando o arrebatamento dos 144.000 como as primícias. Jesus ressuscitou no dia das primícias, tornando-se o primeiro fruto da ressurreição. Shavuot, Pentecostes, a aliança e o Espírito Santo. Em Levítico 23, versos 15 a 21, Atos 2. Shavuot significa semanas. Este significado celebra a entrega da Torá no Sinai. Esta conexão profética refere-se ao Pentecostes e ao Espírito Santo que foi derramado sobre a Igreja. Yom Teruah, festa das trombetas, o chamado ao arrependimento. Em Levítico 23, versos 23 a 25. Teruah significa clamor, toque de trombeta, significando a marca de um chamado ao arrependimento. Esta conexão profética representa o arrebatamento dos santos em Cristo e o anúncio da volta de Jesus. Yom Kippur, dia da expiação, o juízo. Em Levítico 16, Levítico 23, versos 26 a 32. Kippur vem de Capará, que significa expiação, significando que o sumo sacerdote intercedia pelos pecados do povo. Uma conexão profética, apontando para o julgamento final e o sacrifício de Jesus. Sukkot, festa dos tabernáculos, o reino de Deus. Em Levítico 23, versos 33 a 43, Zacarias 14, versos 16 a 19. Sukkot significa cabanas. Este significado representa a provisão divina e a presença de Deus. Uma conexão profética apontando para o reino milenar de Cristo. Shemini Atzeret, do oitavo dia, a eternidade. Em Levítico 23, verso 36. Shemini significa oitavo, e Atzeret significa assembleia solene. Este significado representa um novo começo após Sukkot. Uma conexão profética que aponta para a eternidade em um novo céu e uma nova terra. As festas bíblicas seguem um padrão divino. Criação, o Shabat reflete o descanso original. Plano de redenção, Pessach e Sukkot revelam a obra de Cristo. Fim dos tempos. Yom Teruah e Yom Kippur apontam para o juízo final e a volta de Jesus. Eternidade. Shemini Atzeret simboliza a nova criação e o reino eterno. Dessa forma, as festas judaicas formam um calendário profético do plano de Deus para a humanidade, desde a criação até a consumação dos tempos, culminando na volta gloriosa de Jesus e no estabelecimento de seu reino eterno. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versos de 11 a 13. O dia da expiação, também chamado Yom Kippur. No coração das instruções de pureza e santidade, encontramos o dia da expiação, uma cerimônia anual que buscava a purificação de todo o povo de Israel e do próprio tabernáculo. Esse dia especial era o único do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo, onde a presença de Deus era especialmente manifesta.
Durante o ritual, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios, tanto pelos seus próprios pecados quanto dos pecados do povo. Parte essencial desse ato era o sacrifício de um animal cuja vida simbolizava a purificação dos pecados. Outro elemento era o bode emissário, um animal sobre o qual eram colocadas as faltas de Israel e que era então enviado ao deserto, simbolizando o afastamento dos seus pecados. O dia da expiação representava o ponto mais alto do perdão e da misericórdia de Deus, renovando o compromisso entre ele e seu povo. Este ato anual lembrava a Israel que, embora fossem chamados a uma vida de santidade, Deus sabia de suas fraquezas e oferecia um caminho para o perdão e a reconciliação. Assista agora um vídeo que fala um pouco mais sobre a festa da expiação Yom Kippur. No coração do calendário de Israel havia um dia especial, o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. Era o dia em que toda a nação parava, um dia de reverência, arrependimento e esperança. Esse era o dia em que Deus oferecia ao seu povo a oportunidade de purificação total, um novo começo. No tabernáculo, o centro da vida espiritual de Israel, Deus habitava no meio do seu povo. Mas o pecado criava uma barreira entre o homem e o Criador. Mesmo com os sacrifícios diários, havia uma necessidade de purificação completa, não apenas para o povo, mas também para o próprio tabernáculo. Por isso, Deus estabeleceu o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, para interceder pelo povo e fazer expiação pelos pecados de toda a nação. Naquele dia, o sumo sacerdote, Arão, colocava de lado suas vestes esplendorosas e usava roupas simples de linho branco, simbolizando pureza e humildade. Antes de entrar na presença de Deus, ele precisava se purificar. Primeiro, oferecia um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. O povo, reunido ao redor do tabernáculo, observava em silêncio enquanto Arão realizava esses rituais. Cada ato era carregado de significado, uma lembrança de que a santidade de Deus exigia obediência e reverência. 2 bodes eram trazidos diante do Senhor, e o sumo sacerdote lançava sorte sobre eles. Um seria sacrificado como oferta pelo pecado, enquanto o outro, conhecido como o bode emissário, seria enviado ao deserto. O primeiro bode era sacrificado, e seu sangue era levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo. Ali, diante da Arca da Aliança, Arão aspergia o sangue sobre o propiciatório, fazendo expiação pelos pecados do povo. Este ato simbolizava que o preço do pecado havia sido pago, que o sangue do sacrifício cobria a culpa do povo. O segundo bode, o bode emissário, era apresentado vivo diante do Senhor. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre sua cabeça, confessando todos os pecados e transgressões de Israel. Era como se as falhas e culpas de toda a nação fossem transferidas para o animal. Em seguida, o bode era levado ao deserto por um homem designado, carregando os pecados para longe do povo, simbolizando o afastamento completo da culpa. Enquanto o povo observava o bode desaparecer na vastidão do deserto, havia um senso de alívio e renovação. Era um lembrete de que Deus não apenas perdoava os pecados, mas também os removia, libertando o povo do peso da culpa. O dia da expiação era marcado por jejum e humildade. Era um dia de introspecção, no qual cada pessoa se lembrava de seus pecados e clamava por perdão. Mas, ao final do dia, havia um profundo senso de alegria. Deus, em sua misericórdia, havia aceitado os sacrifícios e renovado sua aliança com Israel. O sumo sacerdote, após completar todos os rituais, saía do tabernáculo e abençoava o povo. A bênção era um sinal de que a expiação estava completa, de que o povo podia recomeçar, livre de seus pecados.
O dia da expiação não era apenas um ritual anual, era uma lição sobre o caráter de Deus, sua santidade, justiça e graça. Ele apontava para algo maior, para o sacrifício definitivo que viria. Cada novilho, cada bode, cada gota de sangue derramada era um símbolo do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que viria para fazer expiação uma vez por todas. Naquele dia, o povo de Israel aprendia que, mesmo em sua fraqueza, havia esperança. Deus havia fornecido um caminho para a purificação, para o perdão e para a restauração. Era um dia em que o céu e a terra se encontravam, e a misericórdia de Deus era derramada sobre seu povo. O dia da expiação nos lembra que o coração de Deus sempre foi proporcionar reconciliação, trazendo seu povo de volta a Ele, com amor e graça que transcendem todas as falhas humanas. Fogo estranho no altar. Falaremos agora sobre Nadab e Abiú. Eles eram sobrinhos de Moisés e filhos de Arão, a quem Deus escolheu para encabeçar o sacerdócio de Israel. Não a outros, mas à família de Arão foi que Deus entregou o ofício sacerdotal. E tanto Nadab como Abiú, além de seus outros 2 irmãos, Eliezer e Itamar, teriam cada um, por sua vez, o direito ao posto de sumo sacerdote. Em Levítico capítulo 10, a Bíblia relata que eles ofereceram fogo estranho perante a face do Senhor e que saiu fogo de diante do Senhor que os consumiu. A explicação pela morte de Nadab e Abiú é esta: o fogo que deveriam usar era o fogo que desceu do céu, fogo de Deus que havia no altar do holocausto. Este altar representa a cruz onde Jesus morreu por nós. E oferecer no altar de incenso representava as orações e intercessões, a intercessão de Jesus morrendo para nos salvar. Ao invés disso, usaram algum fogo que pegaram em outra parte, ou seja, pegaram algo humano e comum fabricado pelo ser humano para oferecer em substituição ao sagrado. Pegaram um substituto para Jesus. Além de ser o verdadeiro altar dos verdadeiros cristãos, Jesus Cristo é também a oferta aceitável e aprazível a Deus, a única que a justiça divina aceita com agrado. Como agrado. Jesus ofereceu-se a si mesmo como oferta voluntária para, de uma vez por todas, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Por isso morreram. Tudo ali tinha um significado. Mas logo após a manifestação gloriosa, vem uma tragédia. Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho, algo que o Senhor não havia ordenado. Imediatamente, o fogo de Deus os consome. O silêncio toma conta do local. Moisés diz a Arão: Deus será santificado por aqueles que se aproximam dele. Mesmo em meio à dor, a mensagem é clara. A santidade de Deus não pode ser tratada com leviandade. Arão e seus filhos sobreviventes devem seguir as orientações com temor e reverência. Promessas e advertências. Após compreender a importância das festas sagradas, é essencial também refletir sobre as promessas e advertências que Deus apresenta ao seu povo. As bênçãos prometidas pela obediência são profundas e enriquecedoras. Quando os israelitas seguem as leis e preceitos estabelecidos, eles experimentam a proteção, a prosperidade e a paz. Deus promete que sua presença estará com eles, abençoando suas colheitas, suas famílias e suas comunidades. Essa relação de fidelidade traz uma vida de abundância e alegria. Por outro lado, as consequências da desobediência são severas. Deus adverte que se o povo se desviar de seus mandamentos, ele enfrentará dificuldades, calamidades e, eventualmente, o exílio, ou até mesmo a morte. Essas advertências não são apenas ameaças, elas refletem a realidade de que a desobediência afasta o povo da proteção e da bênção divina. A infidelidade à aliança pode levar a consequências dolorosas que não apenas afetam o indivíduo, mas toda a comunidade.
A fidelidade a Deus não é apenas uma obrigação, mas uma fonte de vida, alegria e esperança. A importância das alianças é central entre Deus e Israel. A aliança representa um compromisso mútuo, onde Deus se compromete a ser Deus do seu povo, enquanto o povo se compromete a segui-lo e adorá-lo. Esta fidelidade é vital. É o fundamento de uma vida espiritual de Israel. O povo é chamado a recordar a história de suas alianças e a viver de acordo com o que foi prometido, para que possam usufruir de todas as bênçãos que Deus deseja conceder. Assim, as promessas e advertências que permeiam o livro de Levítico são um convite à reflexão sobre a importância da obediência e do compromisso. Ela nos lembra que a fidelidade a Deus não é uma obrigação, mas uma fonte de vida, alegria e esperança. Vamos agora à conclusão. A aplicação prática. Deus leva a sua santidade muito a sério e por isso devemos também levar a sério. A tendência na igreja pós-moderna é criar Deus em nossa própria imagem, dando-lhe os atributos que gostaríamos que ele tivesse em vez daqueles que a sua palavra descreve. A santidade absoluta de Deus, o seu esplendor transcendente e a sua luz inacessível são conceitos estranhos para muitos cristãos. Somos chamados a caminhar na luz e repudiar a escuridão nas nossas vidas para que possamos ser agradáveis aos seus olhos. Um Deus santo não pode tolerar o pecado flagrante e desavergonhado em seu povo, e a sua santidade exige que essa transgressão seja punida. Não devemos de forma alguma ser impertinentes em nossas atitudes para com o pecado ou o ódio de Deus para com ele. Nem devemos minimizá-lo de forma alguma. Louvado seja o Senhor que por causa da morte de Jesus, a nosso favor, não mais temos que oferecer sacrifícios de animais. O tema predominante de Levítico é substituição. A morte dos animais era uma penalidade de substituição para aqueles que pecaram. Da mesma forma, mas infinitamente melhor, o sacrifício de Jesus na cruz foi o substituto perfeito e final pelos nossos pecados. Agora podemos estar sem medo diante de um Deus de santidade absoluta, porque Ele vê em nós a justiça de Cristo. No próximo slide, deixaremos para a leitura tudo sobre as leis e os princípios contidos no livro de Levítico. Leia agora os versículos chaves do livro que nós estamos apresentando, Levíticos. Por último, e não menos importante, veja agora as lições tiradas do livro de Levítico.